Olá, aqui é a Marina Medeiros e você está ouvindo o 5º episódio do programa Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo. Aliás, você aí do outro lado, tá me ouvindo bem? Que bom! Pois é sobre ouvir um ao outro e de uma forma realmente atenciosa que vamos conversar hoje. Por muito tempo, nas empresas, o que imperou foi a lei do famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Embora parte das organizações ainda respire essa forma equivocada de se comunicar, fato é que em algumas companhias mais humanizadas, o autoritarismo corporativo deu lugar ao ouvir para até mesmo considerar. Por que não? Escutar outra pessoa parece simples, mas envolve diversas habilidades. E essa técnica chamamos de escuta ativa. Entender, perceber e dar atenção ao outro. Estar consciente do que está ouvindo. Parar de falar e dar espaço ao que o outro expressa. Agindo assim, resolvemos conflitos e abrimos espaços para que as inovações surjam. Vamos então conversar sobre o poder da escuta com a Josiane Serrano, gerente de atendimento corporativo do Senac São Paulo, que para começar fala pra gente de onde vem a prática da escutativa. Na verdade, a escuta ativa, ela é um conceito que ela nasceu na área da psicologia clínica e naquele momento ela foi voltada para trabalhar inicialmente num contexto familiar, né? O psicólogo Thomas Gordon, ele repassou a escuta ativa como um método de comunicação. Aí não demorou muito para que os profissionais da área, eles percebessem essa metodologia de comunicação, né? E que ela cabia para outros espaços, né? Então, ambiente de trabalho, e aí se adotou como uma estratégia de comunicação escutativa. Você certamente já foi a algum lugar onde existia uma caixinha de sugestões, não foi? Essa caixinha é, digamos assim, uma maneira bem primitiva, mesmo que ainda válida, de fazer a escutativa. Além dela, as organizações podem usar métodos como dinâmicas de grupo, entrevistas, reuniões, ou simplesmente manter todos abertos ao diálogo constante. O formato, na verdade, é a empresa que vai definir, conforme seu perfil e valores. O que conta mesmo não é necessariamente o meio em que vai acontecer a escuta, mas principalmente a criação de um ambiente em que a pessoa se sinta segura para falar. Você pode promover momentos de escuta da sua equipe, ouvir um pouco o que aquelas pessoas têm para trazer sobre um determinado assunto, sobre uma reorganização de trabalho, né? Você pode, sem ser tão formal assim, no momento que o funcionário chega para trazer, você utiliza dessa estratégia de estar ali inteiro e ouvir, né? De ouvir sem julgar, porque a gente tem uma tendência, o ser humano, de já ir julgando, né? E é simplesmente ouvir, né? E aí fazendo algumas perguntas um pouco abertas para que ele possa falar mais sobre aquele ocorrido, ou sobre aquela situação, ou sobre aquele projeto, ou sobre aquela demanda, né? Enfim, eu entendo que são vários momentos, depende da estratégia do profissional, depende do momento que ele está trabalhando com aquela equipe, né? Mas é isso, acho que quando o profissional que tem aí seus liderados, ele tem a escutativa como uma estratégia de trabalho, ele está sempre pronto a ouvir o que o colaborador traz. Você falou em julgamento. Como é que faz para ouvir sem julgar, Josi? Porque se tiver julgamento, vira fofoca, né? Vira fofoca, e o líder, na verdade, daquela equipe, ele não pode cair nessa armadilha, né? É simplesmente ouvir, sem falar, mas se eu estava no lugar dele, né? Olha, se eu estivesse no lugar dele, eu faria isso, isso e isso. Não, ouve. E vai criando estratégias de perguntas para que você, de fato, vá entendendo aquela situação. Não quer dizer que você concorda com aquilo tudo, não quer dizer que aquela pessoa ela está certa, mas às vezes fazendo perguntas um pouco mais abertas, sem ser aquelas do sim ou não, você consegue trazer um pouco mais de informação e construindo um repertório que a pessoa ela também vai entendendo o caminho, ou que aquela situação não era daquele jeito, né? Mas é isso, é tentar não julgar, né? É ser empático com a situação, né? Eu entendo que é dessa forma. Por isso que eu falo que é um exercício, né? E é um exercício diário, né? Todo dia a gente precisa exercitar o não julgar, principalmente para quem é um líder. Realmente é muito difícil ouvir sem julgar. Mas a escutativa é algo que os profissionais no mundo todo querem. Mesmo sem saber que existe um termo para isso, as pessoas querem ser ouvidas em seus trabalhos.
Olha o que aconteceu na IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, pioneira em aprimorar e a utilizar comercialmente a inteligência artificial. A IBM fez uma pesquisa com 24 mil funcionários em 23 países, incluindo o Brasil. O levantamento foi realizado em 2017, mas ainda hoje, em 2023, é considerado uma referência quando se fala de escutativa. O estudo mostrou que 83% dos colaboradores tinham desejo de participar ativamente de um programa de escuta corporativa, se a empresa oferecesse essa iniciativa. Então, Josiane, se tem tanta demanda assim, existem cursos que ensinam as empresas a ouvir melhor seus funcionários? O Senac, no atendimento corporativo, a gente customiza curso para empresa sobre isso, inclusive, né? Mas é uma estratégia, você desenvolve isso. As empresas, quando elas trazem essa necessidade, por exemplo, um curso, quando você fala de liderança, quando você faz um curso de feedback, a escuta ativa, ela faz parte do curso, né? Porque o feedback também é ouvir, né? Eu sempre falo que quando você tem uma situação, você tem a verdade de um, a verdade do outro e o contexto, né? Você precisa analisar essas três faces, porque senão você está sendo injusto, né? Mas cá entre nós, Josi, dá muito trabalho isso tudo, não dá? A gestão colaborativa é uma gestão muito trabalhosa, né? A gestão onde eu falo o que você tem que fazer e você me entrega é uma gestão mais fácil de ser feita. A gestão quando você fala, eu quero uma participação coletiva, sempre que possível eu vou levar tudo para que todo mundo decida, ela é muito trabalhosa, ela é muito difícil. E, inclusive, às vezes até um pouco mais morosa, né? Mas o resultado dela a médio e longo prazo é infinitamente melhor, porque o funcionário ele se sente parte daquilo, corresponsável pelaquilo. Então, assim, ela dá um trabalho no início, mas a médio e longo prazo você tem uma equipe de alta performance para tudo. E isso a pesquisa da IBM também mostrou. Segundo o que foi divulgado, os gestores de recursos humanos que participaram do levantamento e já utilizam a estratégia da escuta, conseguiram de seus colaboradores uma performance 24% melhor do que aqueles que não ouvem seus profissionais. Você concorda com esse número? Eu concordo. Eu concordo porque quando o gestor ele utiliza da estratégia de escuta ativa, ele favorece um ambiente saudável e seguro para trabalhar. E quando as pessoas elas estão nesse ambiente, elas se sentem acolhidas. E aí o trabalho flui, né? Se é um grupo que trabalha com vendas, a gente tem indícios que isso melhora, né? É muito melhor você trabalhar num ambiente saudável, que eu me sinto seguro e acolhido. A minha produção, ela tem uma tendência a ser maior. E para as pessoas que nos ouvem, você pode dar umas dicas de como implementar a escutativa numa organização? As dicas para a escuta ativa, primeiro, é promover um ambiente que favoreça feedbacks, que ele seja orgânico, né? Então, de tempos em tempos, a gente precisa promover feedbacks, porque quando você promove o feedback, você já está construindo um espaço, um vínculo com esse funcionário, você está criando esse vínculo. E só para a gente elucidar você que nos ouve e que talvez não esteja habituado à linguagem de RH, feedback é dar retorno para o funcionário, dizer se ele foi bem ou mal em determinada atividade, mostrar a ele onde acertou e onde pode melhorar. Desculpe, Josi, pode complementar os pontos. O segundo passo é estar atento, né, naquela conversa. Então, é desligar celular, é estar num local seguro, calmo, para que, de fato, eu, líder, com o meu liderado, nós estejamos num lugar bom para isso. A terceira dica é que a gente não dá para eu só ouço. Eu preciso criar perguntas, né? E elas não podem ser perguntas fechadas. Eu preciso pensar em perguntas naquela conversa de conte-me mais sobre isso. Como você viu isso? Qual é a sua sugestão, né? É estimular um espaço de criação coletiva de ideias e sugestões para melhoria de fluxo, melhoria de clima, melhoria de trabalho e sempre que possível colocar em prática as sugestões dos funcionários, porque senão eles não percebem que não teve aderência naquela situação. É muito importante frisar que a escutativa não precisa e não deve ser praticada somente no ambiente profissional, né? A gente está falando de algo que vale para a vida, para as nossas relações no dia a dia, né, Josi?
dentro de casa, no relacionamento é bom também, né? Porque a gente é isso, assim, acho que a escutativa você vai adequando ela para a necessidade que você tem, né? Mas eu entendo que é muito um treino, sabe? A gente vai treinando para isso. A primeira vez que a gente faz não rola, a segunda vez talvez não role também. Mas quando você está predisposto a ouvir integralmente, né, o seu funcionário, o seu parceiro, enfim, exercitar a escuta ativa, você precisa estar ali com aquela pessoa naquele momento por inteiro, né? Acho que quando você exercita isso, a tendência é cada vez mais você vai alinhando isso e vai ficando mais fluido, né? Não fica aquela coisa, agora vamos fazer uma escuta ativa. Não, isso não rola, né? Você pode, olha, a gente vai criar olha, eu vou fazer uma rodada de conversas. O funcionário nem sabe que aquilo pode ser uma escuta ativa, mas eu estou ali te ouvindo. Josiane, foi uma delícia conversar com você sobre escuta, viu? Esse exercício que a gente está precisando demais retomar nas nossas rotinas para deixar a vida mais leve em todos os aspectos. Muito obrigada por passar para a gente essa visão. Adorei! E você aí no outro lado, gostou de ouvir esse 5º episódio do Senac para Empresas, do podcast Senac São Paulo? A gente se despede por aqui, mas nos encontraremos já já no 6º episódio, com muito mais informações de valor para te inspirar. Assim você turbina seus conhecimentos, sua empresa e também sua carreira. Eu sou a Marina Medeiros e se você gostou e quer ouvir todos os episódios, é só entrar na sua plataforma de áudio preferida e seguir o podcast Senac São Paulo, já que assim você fica sabendo antes de todas as pessoas quando os novos episódios forem ao ar. Até a próxima!